Olhe bem no fundo destes olhos. O que você vê? Beleza? Tristeza? Ou um aviso? Este é o olhar que, por séculos, assombra os homens que se atrevem a navegar pelos rios sinuosos do Brasil. Um olhar que promete paraísos submersos, mas entrega o silêncio gelado de uma tumba aquática. Este é o olhar da Iara. Mas do outro lado do oceano, em mares tempestuosos e costas rochosas, um canto diferente ecoava, com uma promessa igualmente fatal: o canto das sereias gregas. Duas lendas, nascidas em mundos opostos. Uma, personificação dos perigos ocultos de um rio traiçoeiro. A outra, o terror dos mares abertos. A pergunta não é apenas qual delas é mais poderosa, mas qual canto é, de fato, mais perigoso. Aquele que nasce da solidão e do desejo, ou aquele que nasce da pura e fria maldade? Para entender o perigo, precisamos voltar à origem. No coração do Brasil, muito antes da chegada dos europeus, a lenda da Iara já era sussurrada pelas tribos indígenas. Ela não nasceu um monstro, pelo contrário, era uma guerreira formidável, a melhor de sua tribo. Tão habilidosa que despertou a inveja de seus próprios irmãos, que, consumidos pelo ciúme, a atraíram para uma emboscada na floresta. Iara, a guerreira, os derrotou, mas, temendo a ira de seu pai, o pajé, ela fugiu. Seu pai, no entanto, a encontrou, e como punição, a lançou no encontro dos rios Negro e Solimões. Os peixes trouxeram seu corpo à superfície, e sob a luz da lua cheia, ela foi transformada. Metade mulher, metade peixe, a mãe d'água. Sua motivação desde então é um misto de vingança contra os homens que a traíram e uma profunda solidão, buscando companhia em seu reino subaquático. Agora, atravesse o Atlântico. Volte milênios no tempo, para a Grécia Antiga. As sereias, em suas primeiras formas, não eram criaturas do mar, eram ninfas, companheiras de Perséfone, a deusa da primavera. Quando Hades sequestrou Perséfone para o submundo, a mãe dela, Deméter, em um acesso de fúria e dor, amaldiçoou as ninfas por não terem protegido sua filha. Elas foram transformadas em seres híbridos, metade mulher, metade pássaro, e condenadas a viver em ilhas rochosas. Seu canto, antes belo, tornou-se uma arma. Elas não cantavam por solidão. Cantavam para atrair marinheiros, navios inteiros, para a destruição nas rochas. Era uma manifestação de sua maldição, uma crueldade nascida da falha e da punição divina. Somente mais tarde, na Idade Média, sua imagem mudaria para a figura com cauda de peixe que conhecemos hoje, mas a essência permaneceu: um perigo inevitável da navegação. Uma lenda só sobrevive se houver quem acredite nela. E os relatos existem. Na Amazônia, pescadores e ribeirinhos por gerações contam histórias que se arrepiam. Falam de um canto hipnótico que ecoa ao entardecer, uma melodia que parece vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Homens que inexplicavelmente abandonam suas canoas e famílias, atraídos para a água, para nunca mais serem vistos. Os corpos, quando encontrados dias depois, não apresentam sinais de luta, apenas a expressão serena de quem foi de bom grado para a morte. Em 1903, o explorador Euclides de Cunha, em sua obra A Margem da História, documentou o profundo respeito e medo que os homens da região tinham pela Mãe d'Água, tratando-a não como uma fábula, mas como uma força da natureza a ser evitada a todo custo. E as sereias? A evidência mais famosa está imortalizada no épico de Homero, a Odisseia. Odisseu, o herói grego, sabia do perigo. Ele ordenou que sua tripulação tapasse os ouvidos com cera de abelha, mas ele, querendo ouvir o canto lendário, mandou que o amarrassem ao mastro do navio, com ordens estritas para não o soltarem, não importasse o quanto ele implorasse. A descrição é aterrorizante. Odisseu se debateu, gritou, ordenou que o libertassem, completamente enlouquecido pela promessa de conhecimento e prazer que o canto oferecia. Ele sobreviveu, mas a história serviu como um manual de sobrevivência por séculos. O canto da sereia não era apenas sedutor. Era uma arma psicológica que explorava as fraquezas da mente humana. Elas não prometiam amor, prometiam revelar segredos, o futuro, tudo o que um homem poderia desejar.
uma armadilha para o ego, não para o coração. Então, qual canto é mais perigoso? A resposta está no ambiente e na intenção. A teoria culturalista sugere que a Iara é uma metáfora para os perigos reais do rio. As correntezas, traiçoeiras, os redemoinhos, os animais, tudo personificado em uma figura sedutora. Ela representa o perigo que se esconde sob uma superfície calma e convidativa. Seu alvo é o indivíduo, o homem solitário na canoa. A morte que ela oferece é íntima, um afogamento silencioso. O perigo é a solidão do interior do Brasil. As sereias, por outro lado, representam o perigo em escala. Elas são um desastre natural, um risco para a civilização, para o comércio, para a exploração. Seu canto não visa um homem, mas o navio inteiro. A morte que elas trazem é violenta e coletiva. Madeira estilhaçada, homens se afobando em meio aos destroços. O perigo que elas incorporam é o do mar aberto, um ambiente hostil onde a humanidade é pequena e vulnerável. Mas há uma teoria mais sombra. A Iara, com sua origem trágica, leva os homens para o fundo do rio por um desejo desesperado de companhia. Ela os quer vivos no seu mundo. O afogamento é quase um efeito colateral de um amor que não pode existir na superfície. O perigo da Iara é que, por um momento, você pode acreditar que ela te ama. As sereias gregas não oferecem essa ilusão. Elas não querem companhia, elas não sentem nada. São instrumentos de uma maldição. O perigo delas é absoluto, impessoal e inevitável. Elas são uma força de aniquilação. Portanto, o canto mais perigoso depende do que você mais teme. Morrer por um amor impossível e solitário, olhando nos olhos da sua captura, ou ser apenas mais uma vítima anônima, destroçado contra as rochas pela fúria indiferente da natureza. Doce ou salgada, a água guarda segredos e perigos que a mente humana traduziu em lendas. A Iara e as sereias são mais do que monstros. São reflexos de nossos medos mais profundos, moldados pelas águas que nos cercam. Uma, o perigo que te seduz. A outra, o perigo que te destrói. Mas a pergunta final eu deixo para vocês. Se você estivesse em uma canoa ao entardecer, ou em um navio perto de uma costa rochosa, qual canto você mais temeria ouvir? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gosta de mergulhar fundo nos mistérios do folclore e do inexplicável, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não deixe de conferir nossa playlist sobre lendas brasileiras, arquivos secretos. Até a próxima investigação.